Quando você era criança, se chegou a ter a oportunidade de fazer aquela experiência, nem sei se ainda fazem isso, né? Ou se isso era universal, né? Eu acho que de repente faziam na minha escola, não sei se todo mundo fazia. Mas aquela experiência de de plantar um grãozinho de feijão, né? Plantar um feijão no algodão molhado. Acho que o objetivo, além de fazer a gente ali como criança aprender como é que se dá o desenvolvimento de uma semente para se tornar planta e por aí vai, aquilo pode nos ensinar muitas coisas. E são talvez as mesmas coisas que o Evangelho desse domingo nos quer ensinar. Eu sou o Padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração. Estamos começando mais um comentário ao Evangelho do domingo, chegando agora ao 11º Evangelho, 11º domingo do tempo comum. Pois bem, nós ouviremos o texto de Marcos 4, de 26 a 34. Repetindo, Marcos 4, de 26 a 34. Você pode procurar na Bíblia ou pegar a liturgia diária para acompanhar, para a gente refletir um pouco, né? Nós, semana passada, ainda refletimos um pouco sobre a importância do tempo comum e o quão significativo pode ser a gente fazer o esforço de viver o cotidiano, viver o dia a dia, mas imersos, né, repletos da palavra de Deus. Isso pode fazer a nossa vida mudar de verdade, aproximar-se do Evangelho, tentar colocá-lo em prática, tentar entender melhor, conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Isso realmente muda uma realidade, muda uma vida. Quando a gente deixa de entender a nossa fé como simplesmente o cumprimento de regras, ou entender a pessoa de Jesus Cristo como uma coisa distante, pouco relacionada conosco mesmos, né, com as nossas realidades, quando a gente começa a entender que Jesus Cristo é uma pessoa, é alguém com quem se pode relacionar, alguém de quem se pode aprender, à medida que a gente vai avançando nesse crescimento, a vida da gente muda, com certeza, e digo mais, muda para melhor. Então vamos seguir nesse tempo comum agora com esse aprofundamento da mensagem de Jesus Cristo, né? Passar da adoração e da contemplação ao discipulado. Adorar e contemplar é fundamental, mas tão fundamental quanto é também seguir Jesus Cristo, imitá-lo, tentar viver como ele viveu. Pois é, nós ouviremos então, como disse, Marcos 4, e eu vou ler e depois da leitura a gente compartilha algumas coisas, tá? Naquele tempo Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação.
Muito bem, parábolas e parábolas sobre sementes, né? Eu acho que a gente pode dividir esse texto basicamente em três partes, né? Em três elementos. Jesus, em primeiro lugar, compara o reino de Deus com uma semente que cresce na terra sem que a gente saiba como. O primeiro elemento é isso, a primeira parte é isso, né? O reino de Deus é uma semente que cresce sem a gente saber como. A segunda parte, Jesus faz outra comparação, dizendo que o reino de Deus é como uma semente muito pequena, mas que se torna uma árvore imensa. Do pequenininho se faz o grande. E o terceiro ponto é o evangelista Marcos, né, o narrador, falando que Jesus usava muito parábolas, né? Ele gostava de falar ao povo dessa maneira, e o texto termina dizendo que para que as pessoas o entendessem, e para os discípulos ele explicava as coisas de outra maneira. Nós vamos falar dessas três coisas, mas ao invés de seguir a ordem natural, né, a ordem que está aqui no texto, né, nós vamos começar da última, depois a gente volta na primeira e na segunda, tá bom? A última qual que é? É o fato de Jesus usar parábolas para se comunicar com o povo. E por que isso é importante? Porque revelam um pouco a preocupação de Jesus. Ou dito de outra maneira, revelam qual era o objetivo de Jesus. Eu disse agora há pouco que nós devemos passar da adoração e da contemplação para o discipulado, né, para a ação. As duas realidades, contemplação e ação, elas fazem parte de uma mesma coisa. Só que o que acontece muitas vezes? Por um motivo ou por outro, a gente acaba privilegiando somente um aspecto, ou só a contemplação ou só a ação, né? Então, por exemplo, há muitas pessoas que quando olham para Jesus, eu dizia isso ainda há pouco, né, mas de outra maneira, olham para Jesus e veem nele Deus Todo-Poderoso e o adoram apenas, né? E fazem isso com a melhor das intenções, eu tenho certeza, né? Com o coração puro mesmo. Mas quando se trata de levar a fé para a vida, parece que isso fica um pouco fraco. Outros, por outro lado, dizem: Jesus ensinou um jeito de viver, então vamos fazer isso através da mudança da realidade, da mudança das estruturas, das mudanças sociais, vamos nos lançar em programas de promoção social, tudo. E isso também é verdade. Jesus, à sua maneira, fez essas coisas todas. Ele se desvelou em favor dos outros. Esses dias, inclusive, saiu durante a semana, não me lembro agora qual dia foi, mas dizendo que, no Evangelho, dizendo que Jesus e os discípulos, foi domingo passado, né? Jesus e os discípulos tinham tanta dedicação com o ministério que eles não tinham tempo nem de comer. Então Jesus trabalhava muito, né? Então aí tem gente que às vezes privilegia somente isso, dizendo: a minha oração é a ação. Só que aí a contemplação, que também é importante, fica enfraquecida. Seguir Jesus Cristo, então, não é só rezar e não é só trabalhar. É fazer as duas coisas. Ter um momento para as duas coisas. Né? Não adianta a gente falar assim que a nossa ação é a oração, ou dizer, a minha oração é a ação. Não, tem que ter tempo para as duas coisas. Tem que ter momentos que a gente viva as duas coisas. Uma coisa alimenta a outra. A oração nos lança para a ação e a ação nos faz rezar também. Precisamos rezar a nossa ação. Por que eu estou dizendo isso? Porque veja bem, isso tudo porque no Evangelho está dizendo que Jesus falava em parábolas, né? Quando a gente olha no Evangelho, a preocupação de Jesus é que a mensagem dele seja entendida pelas pessoas. Então repare que Jesus, entendam bem o que eu vou falar agora, Jesus ele lança luz para aquilo que ele está anunciando.
E não somente sobre si mesmo. É claro que ele se apresenta como Deus, ele era uma pessoa que era, de certo modo, buscada pelo que ele era. Mas mais do que isso, Jesus quer chamar a atenção do povo para o que ele está ensinando. Por isso ele usava parábolas. O que é uma parábola? É uma comparação para deixar as coisas mais fáceis de serem entendidas, né? Então, e isso visando, o objetivo de Jesus era que as pessoas entendessem a sua mensagem. E qual era a mensagem que Jesus trazia, que ele queria que as pessoas entendessem bem? A mensagem de Jesus é uma coisinha muito simples, resumida em 3 palavras: Reino de Deus. O tempo todo Jesus está falando desse tal de Reino de Deus. Qualquer momento do Evangelho a gente vai encontrar Jesus falando do Reino de Deus. Então, é aí que está o foco. Jesus nos convida a olhar para isso. É olhar para Ele? Sim, a contemplação. Mas é olhar para o que Ele está ensinando também. O Reino de Deus. É isso que Ele está anunciando. E aí, claro, você pode perguntar: e o que é Reino de Deus? Essa é uma pergunta, gente, fundamentalíssima. Ela é mais do que fundamental. Porque quando a gente fala de Reino de Deus, às vezes, tem gente que entende que Reino de Deus é o céu, ou seja, só aquilo que vai acontecer com a gente depois da morte. Pois é, isso não está de todo errado. Porque Reino de Deus é isso também, mas não só isso. Reino de Deus é uma proposta de mundo novo que Jesus nos apresenta. Tem um autor que diz que Reino de Deus, olha que interessante, Reino de Deus é onde Deus reina. Ou seja, toda a realidade onde Deus é o rei. Ou seja, toda a realidade onde a lei de Deus vigora. E qual é a lei de Deus que Jesus nos revelou? É amar. Então, em toda a realidade em que nasce um mundo novo, vindo do amor ao próximo, por amor a Deus, isso é o reino de Deus acontecendo. Dito de uma maneira ainda mais clara, cada vez que a gente vê nesse mundo nosso pessoas que se dispõem a viver do jeito que Jesus viveu, amando, vivendo a caridade verdadeira e desinteressada, perdoando, tratando o outro do jeito que gostaria de ser tratado, trabalhando para que na nossa sociedade ou no nosso entorno, pelo menos, não haja tanta desigualdade, ou seja, o amor colocado em prática. Onde a gente vê isso acontecendo, a gente vê um mundo novo nascendo. Ali Deus está reinando. Quer dizer, é isso que Jesus está anunciando, é um jeito de se viver baseado na ética do amor, um jeito de viver como ele mesmo vivia. Jesus, portanto, ele é o reino de Deus. Ele mostra com a sua própria vida, com o seu próprio comportamento, como é o reino de Deus, como nós devemos viver. Então, quando Jesus fala do reino de Deus o tempo todo, ele está falando disso, desse jeito de se comportar aqui na Terra. Isso faz com que o céu comece já aqui na Terra. Mas, por outro lado, a gente entende que somos todos seres humanos e nem sempre é possível viver assim. A sociedade como um todo nem sempre vive dessa maneira e às vezes vive de uma maneira completamente oposta a isso. Mas a nossa fé nos diz que um dia esse reino de Deus vai ser instaurado definitivamente. O mundo inteiro vai viver a lei do amor. Então o reino de Deus vive num já e num ainda não. Já por quê? Onde há amor, onde há caridade, como diz o canto, né? Deus aí está, o reino já está acontecendo. Quando você vê, ou você mesmo está fazendo, caridade desinteressada, o reino de Deus está acontecendo, Deus está reinando ali. Mas isso não está acontecendo no mundo inteiro ainda. Então, cremos que Jesus um dia voltará para instaurar esse reino que vai se estender pelo mundo inteiro. E aí sim será o reino completo, né? A segunda volta. É o ainda não chegou ainda nisso. É já,
mas ao mesmo tempo ainda não. O reino de Deus está aí, né? São Paulo apóstolo diz ainda de maneira mais clara, né? O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Onde tem paz, justiça e alegria no Espírito Santo, isso tudo são frutos da vivência do amor, do jeito que Jesus viveu, pronto, o reino está acontecendo. É isso que a gente é convidado a fazer. Pois é, Jesus queria que as pessoas entendessem essa mensagem, por isso ele usa parábolas, ele usa comparações, para fazer com que as pessoas assimilem essa mensagem. E é aí que a gente encontra, agora vamos lá para aqueles dois primeiros elementos, né? A gente encontra duas comparações que Jesus faz para as pessoas entenderem essa proposta de um mundo novo que ele nos traz. Em tempo, né, eu gosto de usar essa expressão proposta de um mundo novo para falar do reino de Deus, mas talvez ela não fosse a mais adequada, porque esse projeto de Jesus, né, essa proposta de um mundo novo, não é exatamente novidade, porque é o projeto original de Deus Pai. Quando ele cria o homem e a mulher, né, a ideia do Jardim do Éden, o que é? Homem, mulher e natureza vivendo em harmonia, sem dor, sem sofrimento, quer dizer, felicidade, vida prazerosa. Esse é o projeto de Deus. Jesus, o Filho, quando se encarna, vem para nos relembrar esse projeto original e nos mostrar qual é o caminho que devemos seguir para chegarmos nesse Éden, né? O Jardim do Éden não é apenas uma história simbólica que fala do passado, é uma coisa que também nos convida a olhar para frente, né? É um objetivo a ser perseguido, viver em harmonia. E o Espírito Santo que o Senhor derramou sobre nós nos recorda esse projeto, nos dá vontade de colocá-lo em prática, né? Essa proposta do reino de Deus. Tá bom, vamos voltar aqui para o texto. Então Jesus usa duas comparações para falar sobre esse reino de Deus. A primeira é falar que o reino é como uma semente, igual aquela sementinha que quando a gente é criança a gente planta naquela experiência de escola, que eu falei no início desse vídeo, né? É uma coisa que é plantada, mas que cresce e a gente não sabe como. Repare que Jesus, quando fala dessa comparação, ele até adapta um pouco, né? Porque a gente sabe, quem já trabalhou com plantação, acredito que a maioria das pessoas que está me ouvindo não tenha trabalhado com isso. Mas cuidar de planta não é uma coisa tão simples assim, né? Ainda mais de plantação. Tem que preparar o solo, tem que tirar a erva daninha, de quando em quando tem que passar, tem que olhar se não tem praga, né? Não é simplesmente jogar uma semente e ela já nasce assim bonita, né? Qualquer planta que a gente tem em casa, a gente sabe que é uma coisa que demanda muito esmero, né? Mas Jesus está querendo chamar a atenção para o fato de que a semente tem uma força em si que escapa do nosso poder, né? E o que ele quer dizer com isso, né, dentro desse contexto, né, sobre o reino de Deus, sobre a proposta de um mundo novo? Quando a gente anuncia o reino de Deus, ou seja, a gente está continuando a mensagem de Jesus. Quando a gente chega à missão de Jesus, quando a gente propõe para alguém, para ela mudar de vida, né, assim, às vezes até de uma maneira indireta, né, quando a gente anuncia para a pessoa, olha, repensa essa situação que você está vivendo, né? Perdoa fulano, para que continuar vivendo assim? Ou então, não, cara, deixa de ficar pensando só em trabalho, só em dinheiro, a vida é mais do que isso, etc. Quando a gente anuncia para alguém essas mensagens que são as propostas de Jesus, a gente está jogando uma semente na terra. Só que o que a gente às vezes espera quando a gente faz isso com alguém, ou quando a gente começa um projeto novo? A gente quer que a coisa aconteça do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer, né? A gente, por exemplo, vai trabalhar numa comunidade, você põe um monte de objetivos, né? Você joga aquele monte de semente e quer que aquilo cresça na hora que você acha que tem que crescer e que as pessoas se comportem daquele jeito. Mas não é assim, né? A realidade do reino de Deus, esse mundo novo, pautado no amor, ele cresce nas pessoas como a semente. Tem coisas que a gente semeia e não nasce, né? A gente fala para a pessoa fazer isso ou sugere aquilo,
não nasce. Mas de repente outra coisa que você disse, em outro momento que você nem estava muito preocupado com aquilo, de repente toca o coração daquela pessoa e o reino começa a nascer nela. Um exemplo bem interessante, a gente que é padre, né, ou qualquer outro pregador ou pregadora, às vezes a gente vai, prepara uma homilia, lê, não sei o quê, aí acha, né, nossa, hoje eu falei, eu toquei no coração das pessoas. Que nada, tocou coisa nenhuma. Aí lá um dia, você solta uma palavra assim, sem nem muita preocupação, e aí depois de um tempo vem alguém falar assim, olha padre, aquele dia que você falou tal coisa, puxa vida, como me tocou, fui para casa pensando e mudei tal coisa que precisava ser mudada. Eu nem tinha essa intenção, né? E isso acontece na vida de qualquer pessoa, de qualquer jeito, né? Quando a gente está preocupado em semear o reino de Deus, semear os valores de Jesus, com o nosso exemplo de vida ou com a nossa palavra, a gente vai tocando as pessoas sem sequer imaginar. Isso está fora do nosso poder. É o Espírito Santo que age. E aí a gente às vezes pode acabar caindo numa falha muito comum, que eu já caí muitas vezes, de querer ensinar para o Espírito Santo como é que ele tem que trabalhar. Você colocar objetivos, né, metas para bater no trabalho, no que seja, né, na pastoral. E quando a gente age assim, a gente está agindo mais ou menos como aquela pessoa que semeou milho. Vou usar uma comparação que nem Jesus agora, né? Olha que pretensão minha. Aí o milho começou a crescer, a pessoa achou, nossa, mas está demorando demais para crescer esse milho. Foi lá e começou a puxar um por um para ver se crescia mais depressa. O que a pessoa fez? Arrancou o milho da terra, né? E aí perdeu a plantação. Então tem coisas que não vão crescer do jeito que a gente quer, no ritmo que a gente quer, mas estão crescendo. Então, a nós, todos cristãos e cristãs, cabe anunciar o reino com a nossa vida e com a nossa palavra. Cabe a nós semear, mas quem faz crescer somos nós, é Deus, né? Então, o que cabe a nós a gente faz da melhor maneira possível, mas deixando que o reino cresça com a força do Espírito, né? A outra comparação que Jesus usa, a segunda, é dizer que o reino de Deus é como uma semente muito pequenininha. Ele fala da semente da mostarda, né? Vocês já devem ter visto em algum lugar, na TV, na internet, qualquer coisa, você põe aí no Google, né? É uma semente que tem menos de 1 milímetro. Eu não tenho uma régua aqui para te mostrar, mas é uma coisa mínima, minúscula. Entretanto, daquela sementinha minúscula nasce uma árvorezinha, né? O pé de mostarda não é um eucalipto, né? Mas é uma árvore bastante grande, é um arbusto bastante grande, maior que uma pessoa às vezes. Mas tudo aquilo veio de uma pequenininha semente, né? E Jesus está falando que o reino de Deus é assim. Essa proposta de mundo novo, esse mundo novo é assim. E o que ele está querendo dizer com isso? Isso colocado junto com outro texto de Jesus, que eu acho que está em Lucas, que fala, Jesus fala assim, o reino de Deus não vem ostensivamente, porque ele está dentro de nós. Esse mundo novo não acontece por decreto de uma vez só, agora. Não é eu, não sou você que vamos fazer com que o mundo mude de uma vez, que a nossa família mude de uma vez. A gente mal consegue fazer que a gente mesmo mude de uma vez. Como é que esse mundo novo acontece? Através de pequenas sementinhas, pequenas atitudes. Então, quando alguém vem bater na sua porta, você justamente está num dia que você não está muito afim de ver ninguém, mas você atende essa pessoa com cordialidade. Eu gosto dessa palavra, cordialidade, né? Agir com o coração. Isso é uma semente minúscula. Mas a tua atitude, que é uma semente minúscula, lançada no coração daquela outra pessoa, pode fazer crescer uma grande árvore. Pode ter consequências muito grandes. O reino de Deus é isso. Eu tenho
Eu vou fazer fofoca reversa agora. Sabe o que é fofoca reversa? Falar bem dos outros, né? Eu tenho um confrade, eu só não vou falar o nome dele porque é uma pessoa que tem muita modéstia, mas com quem eu convivi por alguns meses, morava aqui do meu lado, né? E que tinha gestos de atenção comigo e com os outros que moramos aqui na casa tão delicados e tão simples que me evangelizaram. Então, quando esse confrade, né, percebia que a gente tinha chegado tarde, eu tinha ficado trabalhando muito tempo, para não incomodar, ele pegava um papelzinho e escrevia: já jantou? Hoje tem panqueca, por exemplo. Tá muito gostoso, vai lá jantar. E puf, passava debaixo da porta. É uma coisa que, falando assim, pode parecer uma bobagem, uma sementinha. Mas isso causou em mim um impacto tão grande de pensar, puxa vida, esse colega pensou em mim. E é um senhor de idade, tem mais de 80 anos. E teve essa ternura. E me fez pensar, puxa vida, é possível ser bondoso, né? Vale a pena ser bondoso. Então, as pequenas sementinhas que jogam na gente e que a gente joga através do nosso comportamento podem fazer mudanças enormes na nossa família, na nossa vizinhança, no mundo. Haja vista que o próprio Jesus, se nós formos pensar, foi uma sementinha. Por quê? É Deus, olha esse potencial, né? O potencial de uma semente que traz em si toda a vida possível, né? Deus que assumiu um corpo humano como o nosso, uma vida humana como a nossa, que pregou por um tempo muito pequeno, 3 anos basicamente, né? Numa área geográfica muito pequena, só na Galileia, poucos quilômetros. Entretanto, esses gestos de Jesus, esses ensinamentos, né, mais do que os seus milagres, né, até Jesus mesmo fala isso. O importante dele não é os sinais, nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas, né, o sinal da pregação. O seu jeito de viver fez com que essa pequena sementinha virasse uma imensa árvore, né? Eu gosto dessa outra comparação, né? Que Jesus não disse, mas talvez no espírito das parábolas ele poderia ter dito: o reino de Deus é como uma chama que acende outras chamas. Se eu, curiosamente, estou com uma vela aqui diante de mim, né? Aqui tem uma única chama. Mas se eu pegasse isso aqui e encostasse nesses livros que estão aqui atrás e fosse embora, virava um imenso incêndio, né? Não sou incendiário, não sou piromaníaco. Mas veja que às vezes uma coisa pequena pode dar resultado muito maior. E a gente tende a não levar as coisas assim muito a sério. Às vezes nós caímos na tentação de achar que só faremos o reino acontecer na nossa vida e ao nosso redor se fizermos coisas muito grandes. O que é passar um bilhete debaixo de uma porta? O que é dizer com licença as palavrinhas mágicas que os nossos pais nos ensinaram? O que é dizer por favor, obrigado, com licença? O que é pensar se o outro já comeu ou não? O que é dar um lugar para o outro no ônibus? São pequenas sementes e que podem fazer com que cresça uma grande árvore, o reino de Deus. A gente às vezes acha que bom mesmo é quando a gente faz uma coisa que todo mundo elogia, que é enorme. Não é, né? E isso nem sempre vai surtir o mesmo efeito, sabe? Bom, termino por aqui que já estou falando muito e eu acho que quanto mais a gente fala, a gente corre o risco de esvaziar a força da palavra de Deus. Eu estou lançando sementes aqui. Algumas pode ser que sequer germinem e pode ser que aquilo que eu falei sem intenção acabe por germinar, e isso não cabe a mim decidir, mas é o Espírito Santo que age em todos nós, né? Mas eu acho que uma boa tarefa, uma boa provocação para a gente refletir, né, nessa semana a partir da palavra de Deus, é entender que as coisas mudam para melhor no mundo, né? O reino de Deus vai acontecendo
não no ritmo que a gente quer e não do jeito que a gente quer, não através dos meios que a gente imagina. A gente tem que tentar fazer o bem e anunciar o bem sempre. Mas como que as coisas vão a partir daí, não cabe a nós. Tem o seu ritmo, tem a sua hora e isso é Deus quem decide, né? A outra coisa é a gente pensar que o reino é feito de sementes muito pequenas, coisas muito pequenas, quase imperceptíveis, que nós podemos e devemos fazer todos os dias. E eu convido você a refletir numa outra coisinha. Olhando para a sua vida hoje, tenta observar quantas coisas estão aí já crescendo e dando frutos e que de repente você nem se lembra que aquilo ali começou com uma sementinha muito pequena. Coisas que você percebe que já estão mudando ao seu redor e que começaram através de pequenos gestos que você tenha feito. Não sei se estou me fazendo entender, sabe? Às vezes a gente já semeou muito e não percebeu. Deus já fez crescer muita coisa ao nosso redor. Se você não se lembra de nada, então sinta-se instigado pela palavra de Jesus de começar a semear esse reino, a fazer coisas ainda que muito pequenas. O melhor é que sejam coisas muito pequenas, para que o reino comece a acontecer. E faça isso sem esperar que a coisa vá crescer hoje, de hoje para amanhã. É uma semente que foi lançada e que vai demorar o tempo dela, o tempo do Espírito Santo, para germinar. Por fim, eu sugeriria para você, se tiver como, você assistir um filme chamado A Corrente do Bem. É um filme que já tem alguns anos, talvez uns 20 anos aí, né? Mas é um filme excelente e ilustra como que às vezes pequenas atitudes podem fazer muita diferença na vida dos outros. Então vamos tentar nessa semana sermos semeadores de sementes pequenas, deixando que Deus faça elas crescerem. A nossa preocupação não deve ser colher esses frutos, mas simplesmente semear, tá bom? Vamos fazer o bem através de pequenos gestos, sem esperar nada em troca. A recompensa de quem semeia é semear mais. A recompensa de quem faz o bem é simplesmente fazer o bem. E isso já é muita coisa, tá bom? Em té.